Pronto, bem-vindas e bem-vindos outra vez ao Bombarda Digital. Para alguns de vocês, esta já é a terceira vez que nos encontramos. A primeira foi presencial e no canal 180. Ontem tivemos uma sessão online, um, que também aconteceu também com as formadoras dessa primeira ação, com a Kátia Schimmel e com a Joana Alves, e que teve a ver com os insights e com a observação e guiões de entrevistas, porque estamos a fazer de facto um processo de análise no quarteirão Bombarda que passa por essas fases todas. Para alguns de vocês inscreveram-se nestas sessões online pela primeira vez, provavelmente por curiosidade sobre os temas. O meu nome é Tânia Santos, entre outras coisas, faço parte da direção da Associação Quarteirão Criativo e vou então fazer-vos aqui uma primeira. Estava aqui a tentar que isto passasse o slide, mas não está a acontecer. Ok, muito bem. Pronto, o Bombarda Digital é então um programa que a Quarteirão Criativo lançou, que se estrutura em vários módulos e em vários sprints, digamos assim. Estas sessões online fazem parte do módulo mais de inspiração sobre as questões que nós estamos a tratar e basicamente o Bombarda Digital foca-se nos assuntos de um território físico que é o Quarteirão das Artes, o Quarteirão Bombarda, e pretende explorar de que maneira é que nós podemos potenciar os valores, os ativos deste Quarteirão das Artes através de extensões digitais. Mas também não só isso, a nossa intenção não é criar startups ou fazer aqui uma exploração de criarmos lojas online e estarmos no metaverso só porque sim, mas sim de que maneira é que determinadas aplicações, determinadas extensões digitais podem também trazer nova vida e novo interesse à vivência física de quem vive, de quem trabalha, de quem nos visita aqui no Quarteirão Bombarda. É essa a intenção. E ok, pronto. Portanto, aqui o objetivo é cruzar a criatividade e a inovação, a tecnologia e a valorização do território. Este programa nasceu fruto de um concurso que houve há um ano atrás, lançado pelo Porto Innovation Hub e pelo município do Porto, através de um concurso chamado Convocatória Aberta para a Inovação e para a Transição Digital. Nós ganhamos esse concurso e tivemos acesso a algum financiamento para realizar esta atividade, sendo que o nosso interesse também com esta atividade era cruzá-la com um projeto ainda maior, que estamos junto com a Associação Porto Digital, novamente, e sendo liderados pela Câmara Municipal do Porto, pelo município do Porto, que é um projeto dos bairros comerciais digital, chama-se Bombarda Digital, é um programa governamental a nível nacional, vários bairros por todo o país foram selecionados para desenvolver este programa, que visa de facto desenvolver um pouco mais o comércio destes aglomerados comerciais nas diversas cidades e estender então os seus ativos digitalmente. Portanto, é um projeto liderado pelo município do Porto, nós somos copromotores junto da Associação Porto Digital, e é esse basicamente o objetivo. E para fazermos esta transição digital e criarmos realmente ferramentas que sejam interessantes e vanguardistas, nós estamos a fazer um trabalho paralelo. Portanto, estes são os vetores desse tal projeto Bombarda Digital, que fala em conectividade, portanto, fala em acesso ao Wi-Fi, urbanização, harmonização urbanística, oferta em plataformas eletrónicas, digitalização da experiência do consumidor, integração em soluções
logísticas coletivas, de que maneira é que as lojas todas podem funcionar melhor se estiverem todas interligadas, e a digitalização de infraestruturas adjacentes. Estes são os vetores do tal programa Bombarda Digital, e para o qual nós estamos a fazer programas satélites que ajudem nesse objetivo principal. O Quarteirão Bombarda é de facto a nossa casa, a casa da associação. Para quem não conhece, é um quarteirão que inclui 7 ruas e um largo, o Largo da Maternidade, no centro do Porto, muito próximo ao Palácio de Cristal. E nessas 7 ruas, já com um legado muito grande e com um histórico muito grande, tanto de associativismo como também de dinâmica cultural, conhecido no Porto como o Quarteirão das Artes, o Quarteirão Criativo, o Quarteirão das Galerias, e foi em torno dessas galerias de arte que nasceu então esta dinâmica cultural aqui nestas ruas. O mapeamento deste quarteirão tem a maior parte das lojas que vocês veem aqui, são lojas ligadas ao setor das indústrias criativas. A concentração de galerias é óbvio, existem de facto mais galerias neste quarteirão do que no resto da cidade, embora claro que hoje em dia mais pontos muito interessantes estão a surgir por todo lado. Espaços de trabalho e coworkings, e outro tipo de comércio. Às vezes está assim um bocadinho lento o meu computador e não está a virar a página. Ok. Pronto, mas como dizia, este é um quarteirão realmente quase com uma especialização nas indústrias criativas. Foi algo que foi um fenómeno orgânico que foi surgindo, as pessoas foram se aglomerando organicamente, não foi uma coisa programada, não foi um ato político, não foi um top-down, foi uma coisa realmente orgânica e natural que foi surgindo, e agora cabe-nos também a nós preservar essa identidade. Após a pandemia, como vocês sabem, o comércio e os serviços sofreram muito, e por isso daí estes programas como o PRR, de recuperação e resiliência ainda dessa coisa chamada Covid, que aconteceu há uns anos, mas de facto é necessário, é um setor algo frágil, que depende realmente muito do boca a boca, da presença física, e que não tem explorado muito a criatividade e a cultura nas suas extensões digitais. E é isso que nos propomos também através deste programa, é fazer esse exercício, pensar de que maneira é que nós podemos melhorar a vivência das pessoas, de quem visita, de quem cá trabalha, de quem cá está, a esse nível, cruzar o digital com o físico, o chamado figital. Então, nestas sessões, hoje nós temos 2 convidados. Vocês vão ter aqui uma sessão um bocadinho esquizofrénica. Estava a falar também com a Teresa e com o Simone, que nós não conseguimos conciliar agendas e disponibilidades dos nossos oradores para termos uma sessão só em português e outra só em inglês. Portanto, vamos aqui misturar idiomas, que torna tudo muito mais interessante, como é óbvio. E a nossa agenda, de facto, hoje será começar com a Teresa Araújo, que vem em representação da Significa, uma agência de produtos digitais que ela já vai apresentar. A ideia é ela fazer essa apresentação um pouco sobre o que é que a Significa faz, que produtos digitais é que podem estar aqui também relacionados com o que nós estamos a tentar fazer em Bombarda, e depois haver um pequeno momento de algumas perguntas. Vocês vão estar à vontade para fazer algumas perguntas, e a seguir vamos fazer o switch, vamos mudar para uma apresentação do Simone, do OIO Studio, e vamos mudar para a língua inglesa, ok? Portanto, nessa altura o Simone vai fazer a apresentação em inglês, e nós vamos fazer as perguntas em inglês. Depois, se tivermos sorte, ainda vamos ter mais um bocadinho de tempo para cruzar um bocadinho perguntas tanto para a Teresa como para o Simone. As sessões não vão acabar hoje. Amanhã há mais uma sessão online. Essa sessão vai ser com o Pedro Pereira, que vai falar e vai mesmo entrar em detalhe sobre as múltiplas utilizações
da realidade aumentada, principalmente nestas áreas ligadas à cultura, aos museus, às experiências culturais. Portanto, fica já aqui o convite para amanhã à mesma hora se juntarem a nós e vai ser uma ação só com o Pedro. E sem mais delongas, vou passar aqui o meu testemunho à Teresa. Teresa, obrigada aliás a todos os que estão aqui, não comecei por agradecer a presença de todos, que somos muitos, e obrigada também à Teresa e ao Simone. Teresa, estás aí? Sim, obrigada eu, Tânia, pelo convite. Estou muito contente. Não te estamos a ouvir, Teresa, porque estás ainda com o microfone. E agora? Sim. Ok, agora sim. Estava a agradecer o convite e dizer que estou muito contente de fazer parte desta iniciativa. Vou tentar partilhar o meu ecrã. Conseguem ver? Sim. Ok. Pronto, o meu nome é Teresa, sou designer na Significa, que é um pequeno estúdio ou agência focada em fazer produtos digitais. Somos cerca de 31, tanto designers como programadores, project managers, temos uma pequena equipa de marketing também. E pronto, este é o nosso escritório, somos vizinhos do Bombarda, estamos situados na Rua da Torrinha, que é aí ao lado. Se nos quiserem visitar e ficar a conhecer o escritório, tem que procurar este sinal. Às vezes funciona, outras vezes não, mas nós estamos sempre aqui. E pronto, é um escritório agradável, com um terraço. Vou falar um bocadinho do projeto, do processo que seguimos normalmente em todos os projetos. Funciona como base e guiamos-nos por aqui. Então, os projetos começam sempre com uma etapa de estratégia, com um contacto muito mais próximo com o cliente. Muitas vezes eles até vêm aqui e durante uma semana discutimos expectativas e definimos o scope do projeto. Fazemos também pesquisa e tentamos definir um bocadinho qual é que vai ser o produto ou o site. Depois passamos para a parte de design. A Significa é maioritariamente design-led, o foco é sempre o design, mas também temos uma equipa de implementação. Inicialmente até todas as pessoas eram formadas em design, agora é que fomos crescendo e já não é assim. Mas pronto, na fase de design pensa-se o produto desde o esqueleto até depois às cores, às interações, ao movimento e durante todo esse percurso há uma preocupação no utilizador e como é que o utilizador vai utilizar este produto. E depois há a fase de implementação em que escrevem efetivamente o código e tornam o produto realidade e depois ele é lançado. Pronto, isto são algumas ferramentas que usamos, algumas para assegurar o nosso trabalho, como o Figma, que pode ser útil para quem quiser para quem estiver a querer começar nesta área. Acho que é melhor para desenhar produtos e também tem uma boa ponte entre designers e programadores. O Slack é mais para comunicação interna e o Notion e o Linear para gestão de tarefas. E depois, normalmente, quando falamos de lojas digitais ou algum tipo de produto que precise de checkout, trabalhamos quase sempre com integrações do Shopify, porque ele já faz esse processo muito bem. Então, pronto, depois aí usamos esse serviço. O Storyblog funciona mais para sites, para eles conseguirem funcionar de forma modular, como já vamos ver aqui o caso da Mishmash, e desta forma o cliente ganha independência para depois poder manter o produto e atualizar o conteúdo e montar o puzzle, o site quase como um puzzle. E o MailChimp é mais depois se tivermos que fazer a integração de alguma newsletter ou assim. O primeiro projeto que vou trazer e que vou falar mais um bocadinho é a Allo, que é um projeto focado na restauração. Acaba por ser um serviço de gestão de restaurantes.
quase um Uber Eats, mas se a Uber também cobrisse o serviço de sala, porque isto inclui tanto a experiência no restaurante, como o takeaway, a parte das reservas e a parte das entregas. Temos aqui alguns dados que acabam por validar um bocadinho o nosso trabalho e validar um bocadinho da importância desta atenção ao digital como melhoria do serviço. Desde que nós trabalhamos com a ALA, houve um aumento nas vendas, redução do tempo dos pedidos e do tempo de gestão também, e até um aumento das gorjetas, com base na forma como nós fizemos esse flow. E pronto, eu não sei se vocês estão familiarizados com este tipo de serviços de POS, mas normalmente são uns botões gigantes coloridos que eu vou mostrar aqui. Nós fizemos uma análise à concorrência e este tipo de interface parece estar parada no tempo. Não há muitas novas intervenções nesse sentido. Claro que agora com a entrega da comida e assim é um pouquinho diferente, mas da experiência em sala, este é o software que as pessoas estão habituadas a usar, são os softwares que as pessoas estão habituadas a usar. São um bocadinho caóticos, parecem arcaicos e visualmente são muito confusos. Mas uma coisa a ter atenção neste tipo de contexto é que normalmente os restaurantes vão passando de geração em geração e as pessoas estão habituadas a trabalhar com isto. E o que a Allo queria fazer era marcar a diferença através do design, com um design mais fresco e melhorar a experiência de utilização, porque apesar de eu estar habituada a trabalhar assim, não quer dizer que esta seja a forma mais eficiente. Então, nós temos que repensar nisto tudo um bocadinho e trazer uma abordagem mais fresca que fosse desde o momento em que a pessoa entra na app até depois ao momento da utilização. E começamos com pesquisa, wireframes, como já vimos, mas o primeiro contacto com o produto é quando o utilizador entra na app e passa pelo processo de registro, que é bastante simples, são só 2 ou 3 passos. E depois o processo de onboarding, em que guiamos o utilizador desde o momento que ele entra até o momento em que tem a sua loja já formada. E há sempre um guia por passos, um vídeo a explicar tudo, podem ignorar se quiserem, porque às vezes estas coisas também são chatas. E a ideia era que o produto fosse muito intuitivo e que isto fosse mais secundário. E conseguir criar um restaurante em apenas 4 passos. Este é o centro onde tudo acontece, não é? Que é onde são registados os pedidos, tanto para takeaway como para serviço à mesa, como para entrega. E comparando com as soluções que nós vimos antes, nós tentamos simplificar um bocadinho a informação que era mostrada aqui e criar diferentes secções e só mostrar o que é importante em cada momento. Ou seja, se a mesa ainda está a pedir, vemos aqui os pedidos pedidos. No momento de pagar, há um foco nos pedidos que são para pagar, com estes 2 painéis, o menu aqui ao lado, informação sobre os clientes e não pôr tudo visível ao mesmo tempo, para otimizar e para ser mais fácil de encontrar as coisas. Depois, em termos de interação, isto é importante e por isso é que nós também gostamos de acompanhar o projeto e conseguir ir melhorando, porque inicialmente nós achamos que era super intuitivo só fazer swipe para a order, passar para o outro painel e começar a ser preparada, mas a verdade é que este utilizador não é muito letrado em termos de interações digitais. Então, para eles era muito mais fácil simplesmente clicar no botão do que ter que fazer esta interação. Então está aqui, não é? Nós tínhamos esta ação para repetir este item, mas para os utilizadores tornou-se muito mais fácil simplesmente ter um botão para aumentar a quantidade e saber que há um botão para editar. Pronto, isto foi algumas alterações que nós fomos fazendo com o tempo, porque muitas vezes aquilo que nós assumimos que é o correto, depois na prática incomoda mais do que ajuda. E pronto, e tivemos que pensar no produto transversalmente, incluindo os métodos de pagamento, que isto foi um desafio, porque as pessoas querem pagar de todas as formas possíveis e imaginárias. E desta forma, dependendo da escolha, está tudo assegurado. Até há a versatilidade no formato em como as mesas são dispostas. Para fazer reservas, se calhar faz mais sentido ver um formato timeline. Para quem é novo e não conhece a planta, se calhar ver mesmo
a mesa onde ela está seja mais útil, ou para quem já tem muita experiência na casa, ver só uma vista quase em tiles, em que mostra as mesas todas seguidas e pronto. E também permitimos escolher que propriedades é que queremos ver, não é? Se a mesa já está paga, a duração, quantas pessoas tem, etc. Isto é tudo customizável. Assim como a forma de ver os pedidos, estão agrupados por item ou por cliente ou eventualmente por prato, em casos de buffet ou restaurantes com mais do que um prato. E pronto, e em todos os projetos tentamos assegurar a consistência depois com a livraria de componentes e também esta livraria serve para fazer a ponte com a equipa de programação que depois vai pegar nisto e tem que saber por onde começar. E pronto, e acima de tudo tentamos dar uma linguagem mais leve à restauração e tentar tornar tudo mais amigável, tanto para a parte do cliente, como também para a parte do staff do restaurante. E tornar este produto mais próximo às aplicações que temos no telemóvel para poderem ser utilizadas em qualquer dispositivo. Depois, trago aqui um projeto mais focado em e-commerce, que é o site que temos feito para a Mishmash, já é a terceira versão, acho eu. Nós vamos iterando e melhorando com o tempo. E pronto, também notamos aqui bastantes melhorias depois desta intervenção. E desde a última versão até agora, o objetivo era focar-nos na página de produto e melhorar a seleção de cores, a seleção do tipo da página, se é linha, se é quadriculado. E normalmente em sites de e-commerce, ao contrário da app que vimos de restauração, normalmente em sites nós trabalhamos com blocos, como eu tinha dito antes, para depois eles poderem ser montados livremente e saiam um pouco das nossas mãos, não é? Para os nossos clientes não estarem dependentes de nós para tudo. Mesmo em termos de conteúdo, nós tentamos manter o formato consistente entre um retrato vertical e quadrado, para depois ser mais fácil tirar as fotografias, porque as fotografias são do lado deles e são muito bonitas. Então, pronto, é isso. Também é a nossa responsabilidade garantir que o site depois é facilmente editável e consegue ser mantido e não perde o bom aspecto com o tempo. E acho que foi uma boa melhoria, por isso é que trouxe aqui. E depois, mais numa perspectiva diferente, porque o digital pode auxiliar-nos em várias áreas da nossa vida, não só no comércio. Trouxe o Passaporte Natura, que foi um projeto já feito há alguns anos, mas que agora ganhou outra vida. E foi um projeto que nos chegou pela Palombar, que é uma organização sem fins lucrativos, com as ilustrações da Mariana Rio. E pronto, isto essencialmente era para promover o interior e a deslocação ao interior e passear na natureza. E funciona literalmente como um passaporte, em que andas pelo interior do país, fazes scan de QR Code e colecionas selos que te desbloqueiam informações sobre o local onde estás. Funciona quase como um jogo e tornar esta experiência gamificável, na perspectiva de se tornar mais interessante para as pessoas e tentar promover esses passeios e essa dinâmica e essa coleção com o tempo dos selos. E este é o último projeto que eu tenho. Falei sobretudo de forma muito por alto, porque também temos pouquinho tempo, não sei se foi muito curto ou não, mas qualquer coisa nas perguntas também posso ir mais a fundo, em algum tema que tenha ficado por explicar. Obrigada, Teresa. Foste perfeita no tempo, super sucinta, mas clara o suficiente. Nós agora abrimos um bocadinho o espaço também para algumas perguntas, mas eu própria já tenho uma ou duas, e como estou aqui num papel de moderadora, tenho aqui o privilégio de tomar a palavra.
antes dos outros. Mas de facto, a escolha dos projetos foi muito interessante porque trouxeste-nos 3 projetos muito diversos do portfólio da Significa, que têm os 3 utilizadores ou estão focados em 3 diferentes tipos de utilizadores, portanto, muito, muito diferentes uns dos outros. Tu queres-nos também falar um pouquinho, porque no nosso programa nós também estamos a fazer esse processo, o processo de, antes de virmos com uma solução para este desafio que há assim no ar de como digitalizar um pouco mais Bombarda, de forma que essa digitalização facilite a interação física também em Bombarda, é um bocadinho esse o desafio que está no ar. Antes da gente se chegar à frente com soluções nossas, né, estamos também a fazer um processo de exploração e de conhecimento dos potenciais utilizadores e de qual é aqui o problema real, não é? Tu queres nos falar um bocadinho como é que o User Experience Design está integrado na forma de trabalhar da Significa e que aqui se retrata, por exemplo, no Allo, o utilizador que estavas a falar, o cliente que tu estavas a falar, era um dono de um restaurante ou um membro da equipa do restaurante, não é? E não o cliente final, por exemplo, não é? E isso também é uma parte que interessa quando falamos em digitalização. Nem tudo tem que ver com o utilizador final, tem a ver também com as pessoas que estão a fazer, a providenciar o serviço, não é? Para uma melhor experiência, para que tudo funcione de uma forma mais eficiente. Isso vai influenciar depois, no fim, a experiência do cliente. Se formos mais eficientes, obviamente o nosso serviço vai ser melhor e o cliente final com certeza vai estar mais satisfeito. Mas depois trazes-nos também aqui, por exemplo do passaporte Natura, que já deve ter sido focado noutro tipo de utilizador. Queres-nos falar um bocadinho nesse aspecto do que é a experiência do utilizador e que forma é que influencia o design dos vossos produtos e serviços? Sim, claro, influencia bastante. Nós fazemos o design para o utilizador e nem sempre temos o tempo que gostaríamos para poder conhecer o utilizador mesmo a fundo, porque isso normalmente são necessárias muitas entrevistas, questionários, para conseguir chegar ao maior número de pessoas e ter um maior número de perspectivas diferentes. Mas no caso da Allo tivemos o privilégio do próprio cliente que nos chegou a nós com essa ideia, com esse projeto, ter um contacto muito próximo com os donos do restaurante. O que os donos do restaurante acham nem sempre é o que o staff do restaurante acha. Então tem que haver aqui uma ponte e uma coletânea de informação que nós depois analisamos, mas é sem dúvida essencial. E muitas vezes altera o rumo que o projeto vai levar, como foi o caso da Allo e pronto. No caso do Passaporte Natura, o utilizador é diferente. Eu não estava tão envolvida nesse projeto, mas tem aqui a Mariana, que estava mais. Não sei se queres. Eu estava a tentar lembrar porque já foi há algum tempo, mas eu acho que nós não tivemos a oportunidade, não tivemos muita oportunidade de fazer nem user testing, nem acho que no caso do passaporte a dificuldade foi um bocadinho mais técnica porque tinha que funcionar em offline a aplicação, porque podíamos não ter, ou seja, acho que ficou um bocadinho até por continuarmos e percebermos a verdadeira utilização da aplicação, que é o ideal, né? Que foi o que aconteceu com a Allo, que é sempre bom. E é como eu estava a dizer, nem sempre temos tempo para essas entrevistas que são super úteis, porque nós assumimos muita coisa que nem sempre bate certo com os utilizadores finais, mas tentamos. Sim. Sim, com algum user testing, algum user research. Sim, e também com a nossa experiência pessoal. Claro. Claro que sim, e depois também, como disseste, as iterações seguintes, não é? De estar sempre em melhoria e em melhoria contínua. Pronto, eu vou deixar aqui também abrir o espaço para outras perguntas. Temos aqui já
a Carolina com a mão no ar. Carolina, queres fazer a tua pergunta? Sim, olá, obrigada, Teresa, pela apresentação. A minha questão era referente ao primeiro projeto que apresentaste, que foi o Allo. Mencionaste que os utilizadores preferiram o botão quantidade e edit versus o repeat. Como é que conseguiram vocês validar essa assumption? Tiveram tipo algum dado estatístico, algum programa que vos estava sei lá, a recolher esses dados, ou foi através de user interaction, interviews? Perceber um bocadinho também como é que fizeram essa descoberta, porque realmente é muito interessante. No caso da Allo, lá está, o cliente tinha uma relação muito próxima com os próprios restaurantes e qualquer feature que nós lançávamos, eles davam feedback quase instantâneo. Era tipo, não percebo, que tenho que clicar aqui. Então foi muito fácil perceber isso e trocar. Até porque nós achávamos que era super intuitivo, que se clicava e se conseguias editar, mas afinal não. Mas nós também usamos normalmente para testar em sites, qual é que é a ferramenta? De onde é que, quais é que são os elementos mais clicáveis e os hotspots. Não sei se há algum produto específico ou se... Receita significa, por exemplo, não? Sim, mas já usámos outro mais, o nome da última ferramenta. A última vez que fizemos as entrevistas e user testing, chama-se mesmo user testing, assim, mas usámos uma vez um que não me estou mesmo a lembrar do nome, que fazia essas gravações das sessões, então conseguimos ver as áreas, ficava tipo mais vermelho, as áreas onde os utilizadores ficavam mais tempo, nas tasks que tinham que fazer, e era super interessante, percebias mesmo ali o flow. Mas a última ferramenta que usamos, disseste, chamava-se user testing. Sim, e era mesmo, foi muito interessante, foi mais para fazer user testing com vídeo mesmo real, com utilizadores reais. Sim. Se pode experimentar essa ferramenta, ou tentar... Às vezes, quando eu não tenho tempo para fazer essas entrevistas, no caso deste último projeto que nós tivemos, que era um projeto de recursos humanos, eu perguntei aos recursos humanos aqui da Significa e fiz eu uma entrevista. Claro que é uma amostra muito mais reduzida, mas ainda assim ajudou bastante. Mas sim. Obrigada. Certo, Tomás também tinha aqui a mão levantada. Tomás, queres fazer a tua pergunta agora? Olá, sim. Boa tarde. Parabéns, Teresa, pela apresentação. Foi muito sucinta e clara. Sem dúvida, estúdio muito interessante e o vosso projeto está de parabéns, até pela amplitude com que atuam e pelo tipo de empresas que trabalham. A minha pergunta, sendo também da área de marketing, é como é que lidam com os clientes quando o processo se finaliza, ou seja, quando dão resposta ao desafio, ao pedido do cliente, como é que mantêm o relacionamento depois e garantem que está a correr bem o projeto? O projeto, em alguns casos, sai um bocadinho das nossas mãos e nós entregamos e pronto, e esperamos que corra tudo bem. E muitas vezes o design que nós fazemos acaba por ser alterado de forma que nós até nem concordamos muito, mas no caso ideal e nos clientes que têm voltado e que pedem para manter, para que asseguremos a consistência e o mantimento do site, são eles próprios que nos voltam a contactar. E pronto. E normalmente funciona, acho que posso dizer, não é que funciona assim. O primeiro projeto normalmente é com um tempo limitado, mas temos tido alguns clientes que voltam como retainer e pagam mensalmente para que continuemos sempre focados em evoluir o produto. Idealmente esse é o caso, mas muitas vezes sai das nossas mãos e pronto. Ok, obrigado pelo parecer. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Pronto, temos aqui mais uma última pergunta e a seguir passamos para o Simone. Tenho aqui a Keith que quer fazer a sua pergunta. Olá, quero sim. Ok. Bom, obrigada pela apresentação e tocando nesse ponto aí de quando o projeto sai das mãos de vocês. Muitas vezes o projeto
acaba mudando de acordo com quem pediu. Então, como é que fica essa relação? O cliente pediu uma coisa e você, dentro das entrevistas, dentro de todo o processo do projeto, entende que tem que ser de uma outra vertente, ou o público precisa, tem uma outra dor e precisa de uma outra, um outro olhar para essa situação. Como é que vocês lidam com isso? Se já aconteceu e como foi esse processo? Sim, acontece várias vezes. E uma coisa que acontece muito é o cliente achar que precisa de explicar tudo. E muito, nos sites acontece muito de quererem incluir muito texto para conseguirem passar a mensagem. Só que na verdade a maioria das pessoas não lê esse texto. E acontece com várias coisas que os clientes acham que vão funcionar da melhor forma, mas nós tendo mais experiência, já tendo trabalhado com mais projetos, às vezes discordamos e é aqui um jogo de argumentação com o cliente e esperar que confiem em nós. Também acontece o oposto, que o cliente, como está mais envolvido no meio, sabe mais do que nós e educa-nos um bocadinho, porque não é? Eu nunca trabalhei em restauração e o cliente da aula, no caso, trabalha com restauração já há muitos anos, então a perspectiva deles era sempre válida. Mas acontece muito com. Normalmente é mais depois os tamanhos dos logos ou os botões, querem ter os botões em todo lado para aumentar a conversão, para as pessoas clicarem mais, mas muitas vezes ter os botões em todo lado só piora a experiência, porque a pessoa não sabe onde é que há de olhar. Então tem que haver aqui uma conversa e argumentar, e fazemos bastantes reuniões, acho que é pelo menos uma semanal com todos os clientes, para ir discutindo os avanços do projeto e pronto, e receber feedback e tentar um bocadinho guiar o caminho do projeto na direção que nós achamos que faz mais sentido. E depois, quando o projeto sai das nossas mãos, fica a cargo do cliente. Nós tentamos assegurar a manutenção com, lá está, aquela questão dos blocos e de conseguir ser modular, e limitar um bocadinho a customização que cada projeto tem. Também fazemos a livraria de componentes funciona quase como uma guideline do que usar, de que cores usar, que fonte usar, que botões posso usar, e isso acaba por assegurar sempre um bocadinho a consistência, mesmo quando o projeto sai das nossas mãos. Espero ter Muito bem, Tá obrigada, bom. Teresa, Obrigada. e obrigada ao Keith e ao Tomás e a quem mais, já não me lembro, que fez, a Carolina, que fez também aqui estas perguntas. Eu acho que se pode concluir aqui um bocadinho que, de facto, a atenção ao utilizador da ferramenta, ou quem é que a está a pedir, portanto, o cliente aqui neste caso, acaba por refletir uma série de necessidades, não é? Que nós temos que ter em consideração, e é claro que dentro dos possíveis, é claro que para nenhum projeto há todo o tempo do mundo, ou há todo o dinheiro do mundo, ou há todas as condições tecnológicas que permitem satisfazer as exigências, os desejos, as necessidades que se aproximam. Portanto, no fundo, há aqui esse cruzamento dessas coisas, que é o que é execuível, o que é desejável. O desejável vem, de facto, dos utilizadores, dos clientes. O execuível é o que é possível fazer com a tecnologia que nós temos e com o know-how que nós temos, com os recursos humanos que nós temos. E depois o que é viável, não é? O que é que nós temos como teto de investimento, seja ele financeiro, seja ele de tempo, seja ele de recursos. E, portanto, há aqui sempre um compromisso, não há projetos ideais, mas com esses três cruzamentos, sempre com o utilizador no centro, não é? E aqui, no fundo, o que a gente pode trazer também para a Bombarda é que é isso, temos que tentar perceber aqui que experiências digitais é que a gente pode proporcionar aos utilizadores do quarteirão, nos seus diversos segmentos, que sejam depois também inclusivas e acessíveis para todos, não é?
Eu agora passaria, se calhar, para a apresentação do Simone. Nós, no final, depois temos mais uma ronda de questões que podem ser tanto para o Simone como para a Teresa, novamente, porque se calhar até outras coisas vão surgir para lhe perguntar. Mas eu, para já, chamaria aqui o Simone. Olá, Simone, e vai ser neste momento que a gente vai fazer a transição para inglês. Simone, it's your time for the spotlight. I will ask you to unveil yourself, your image, and also you can share your screen with us. The wrong one, of course. I'm glad that you are thinking to come to Madeira. Madeira is a very nice spot for you to spend your holidays. We can have a Yeah. call about all the wonders of Madeira and Funchal. But for now, let's talk about your Oyo studio and what you're doing there as a creative director and everything else. Do you want to start? Yes, absolutely. So obrigado por convidar-me para falar. Wow. And that's the only transition I can do in Portuguese. I was trying to listen and because I'm Italian, as you can see from here. I guess I don't know, but here definitely. And I was really trying hard to. I think Portuguese is like it's there, but it's a bit far. I mean, I almost got everything, but not. So good. But yeah, thanks a lot for the presentation. I really enjoyed seeing the work. I was also checking the website. It's really nice work. And yeah, so I'm Simone. I come originally from Italy. The company Oyo is technically based in UK, but I'm actually based in Belgrade, and most of the people are based around Europe. So I think it's very interesting to talk about location and hyperlocation in our situation, because we're basically a no location based company, or like we say, it's like a micro multinational. Yeah, so I'm going to talk a little bit about, I think actually when Tanya asked me to talk and about locality and location and technology, I realized that a lot of the work we do, there is a fil rouge through some of the projects we are doing in the last year or so that somehow talk about location with technology in a very different way. Oyo is a design company, and what we like to say is we make products and tools for a less boring future. So we work a lot with technology, but as a way to make things that are unexpected and potentially like trying to create a future that is not that boring as we hope, at least. We are, as I said, we are distributed and hybrid by design. So we are a small team of 9, and we'll explain also the composition of the 9 people, but we are spread around. So I'm in Belgrade, we're in Barcelona, in Amsterdam, Paris, Milan, and Lucca, which is a very small town in Tuscany. But yeah, I also have a mix of backgrounds, people coming from computer science, design, interaction design, social sciences, and a bit of futurism as well. People that come from a product background that having done startups, as well as people that explored some very weird stuff with technology over the year. Yeah, and you can see we mainly live on Discord. I think that basically our office is Discord, where we change. Those are actually, we have a rotating names of conference rooms. That was from last month. We were all in Barcelona, as you can see. As I said, we are 7 humans and 2 non-humans at the moment. So we have a team. We actually have 2 bots officially in the team. Robbie was the first hire we actually did in 2000, and when we started the studio in 2020. He's also on LinkedIn, which makes him real, I would say, in terms of design. We had another one now, it's called Yobi, but Robbie is not that smart. It's based on old algorithms and technology. Yobi is based on this new ChatGPT-like stuff, and he became very boring. He knows too much, and so we actually probably gonna fire him. But yeah, so we by default
have this idea of like really creating a team of humans, machines, and non-humans, because a lot of the work we do deals with dealing with other intelligences, technology that goes a little bit beyond also what we expect that it should do today. We're also not only a studio, even though yeah, we have the website oyo.studio, but I think we have to change it because right now we have a lot of other stuff. Like we run a radio 24 hours. It's actually an automated radio on oyo.radio, so you can listen to it. We have a Discord community of around 1,000 people, kind of with us. I mean, not really working with us, but sharing stuff. We have a store where we launch limited edition products. And actually soon, in probably tomorrow or the next day, we are even launching a small educational experiment as well. So generally what we say we do is we work on what's next. We really like to deal with technologies that are at the very emergent state, where people don't really know what to do with it. So we're kind of technology agnostic. Like we've done a lot of things with many different stuff, and I think recently, of course, a lot of that is artificial intelligence, because I mean that's what everyone talks about. But yeah, just some example. I mean, we work a lot on exploring new way of interacting with emerging technology. I think a lot of our work has in the past years done with Google and Gemini team to figure out how differently we can work with agents, with AIs. So we created for them this experiment where basically you don't only chat, but actually you can create whole interfaces and website as a response. So kind of changing the way we should navigate the web. We also try to find new ways of designing products. So actually our first product on our store, and the only one, it was an experiment in co-designing from scratch a product with an artificial intelligence and putting together this kind of generative technologies with the craftsmen in Italy. So we made the first, actually, this like it's a series of spoons made by AIs and us. You can actually use them. So it's interesting. And generally, I think a lot of the work we've done, also we work a lot with IKEA to do work around rethinking how technology can help us not only design, but also make things that have a different role and metaphors in our life. So this is just a background of a project we did for IKEA to make chairs and furniture that evolves over time to stay relevant and so ultimately be more sustainable. But I'm not going to talk about that. I throw this word there, hyperlocal, in the title, and now I kind of have to talk about it and kind of tell you what it is about. But yeah, so basically, what is hyperlocal, or why should you even care about it? So I feel when we talk about technology, or generally with people working with the technology field, I think there is we have a big kind of division and dichotomy. Every time we talk about tech work or things that are about technological, I feel it's always kind of in antithesis with things that are crafted, things that are handmade. All the time, when we make technology, we try to make things that are more efficient, more automated, saving time. And it's always about finding, bigger, more general use cases that are useful for everyone around the world. And so everything becomes kind of global. So technology in itself, in some way, it's by default going in antithesis with location and territory most of the time. And on the other hand, we have the other word that when we talk about location, and it always goes very fast to this idea of craft. In Italy, especially, I think like in Portugal, we have this idea of the old craft, the grandma, the grandpa, and let's save the craft. And it has some value, and of course it has some meaning, but it's always about the past and about going back. It's about, things that are handmade, they don't scale. It's about very niche things. And that's unfortunately when we talk about local, that's kind of, you have this very contrasting words that are going against each other. But what I'm thinking, and I think a lot of the work that we're trying to do, is kind of bringing the
finding this mix in between. So, you know, why the things need to be one or the other? Is there something in between? And so what is this weird in-between world of still technological, but a bit more human, still kind of local, but crafted and done with technology? So in the past couple of years now, actually, we've done a bunch of projects that have dealt with the locality and location in different ways. And I think the first area of project we looked into was about creating very hyper location specific interactions. In a series of, we did a couple of projects together with Google, actually, with Google AR Core to explore how to create extremely specific mini game experiences in a city. So for instance, if I have a particular corner, I can recognize that corner, can I create a level of this this was kind of a Goat Mario game, but basically if it only works in that specific location, it doesn't work anywhere else. And so we tried to create, and this was actually unfortunately just pre-corona, but we were supposed to create a bunch of games spread around Sydney, but then I think we continued working on this kind of idea and and looking at cities and places around ourselves almost as ways to create extremely particular experiences. So this is actually fake. It's a video, but I mean that's kind of the dream I always said. This is a building near my house, actually just 10 meters around the corner. And every time I look at it, I'm like, this is a perfect Tetris level, and I always wanted to do that. And last year, actually, we managed to get, so we worked together with the Google AR team that they gave us access to this extremely amazing technology that they developed, which is basically giving access to, in real time, to all the mesh, the city, the way the buildings are, the 3D of the building in real time as an AR thing. So basically, you could actually throw something at a building or place something on a building in augmented reality and see it in front of your eyes. So as if it was reacting to the real city. And this for us was kind of crazy, and it was like, okay. And Google asked us, okay, but what can you do something with it? And so you can do a lot of things that are useful. You can, create advertisements and directions of the building. You can, that's what I think many other studios would have done. But actually we had this dream about, what if we just make not a mini golf, but a mega golf? So we actually make huge holes in the city and have these gigantic golf balls being able to bounce around the city, because we can actually use buildings as courses. And this was a Photoshop, clearly. I mean, this is Bjorn, one of our guys in Amsterdam. Actually, this is in Copenhagen. And this was kind of the idea. But so we actually tried to build this, and actually it's easy to say the technology is amazing, but then you realize that there is a lot of complexity when you think about location, because buildings are there, but it's not really, the 3D is not really there, the terrain is not really the same. And especially when you try to have precision in golfing, that's very important to be precise about the terrain. And so we started, these are very early, these are again around my corner, and we started building this. And then as the more we went, the more we kind of created things like, when you make a hole. This is one of my first time I managed to make a hole, and we made confetti. And then we also added more sort of things, because you not only know about the city, but you can also look at what's in a city. And so we had this layer that was basically looking around you and telling you, oh my God, there are cars, so watch out, because you're gonna die if you play golf in AR in the street, you might die. So we had to tell people. So it's really using the technology to, in some way, make you more unaware and more aware at the same time of where you are. And this was the final kind of gift that we gave Google, and this was presented at Google I/O in San Francisco, and they actually released this as a tool for developers to kind of understand what you can do with this new basically APIs, this new technology. And this is still the world record bounce that I managed to do, which is around 50-meter bounce of a building into. Okay, it's the second one, actually, the good one. So this is the longest ever mega golf
poll ever done. Yes. Yes, confetti. So basically, I think the first learning I think I want to share from this is like, especially when you think about technology and all this stuff and AR and so on, and it's very easy to think about, oh my God, a lot of things is done, but there is so many things if you just look around you and the really looking at the specificness of a place, there are infinite experiences you can create. And you know, Mega Golf being one of them, but there can be many other. Tetris, whoever wants to build Tetris in Porto, please do. I can tell you how maybe. All right. Attila, what time I have? Because I think I'm already long. No, till. It's okay. We have some time yet. You can. Okay, still 10 minutes. Okay. All right. So this is a second level. So after interaction, I mean, I'm going to talk about hyperlocal products. So this is actually coming from, so as I said, we worked a bit with IKEA in the past, and at a certain point after last year, Space 10 actually, there is an external IKEA innovation space. They asked us, can AI help us do something with sustainability? And we're like, of course it can. You know, AI can do everything. Because they saw our spoons and they're like, can you do something like that? So okay, yeah, we can. And so we started thinking about something completely else, and kind of have a bit of a rant about the places and products, because both myself and also Matteo, the other co-founder of Oyo, we actually come from product design, and we are Italians, and so we have something. I mean, there are chairs, but we don't really love chairs. But the point is that I think one huge problem that generally with products and industrialization and globalization is that you know, you have the same thing everywhere, and you know, that's why the same chair looks the same, because, and this is not necessarily something that comes from the rules of design, or it actually comes from the rule of economics. And you know, the chair looks the same because it's the easiest way for the world to make it happen, but it's not necessarily the best chair or the most sustainable or chair for the place where it's actually used. And you know, when you look at, instead of nature, you know, the way nature works, like a product or anything that emerges in a specific location is actually a product that emerged from a complex mix of natural fit, but most of the time is actually just about abundance of resources and contextual fit. So, you know, there are now, for instance, we have bacteria that eat plastic because there is a lot of plastic, but you know, so there is this concept of local abundance and local possibility for something to emerge to be truly local. So basically, we asked ourselves, you know, what if we can actually simulate, in the same way that nature does, a process in which a product could emerge from something that is really abundant in a context, so in a location. And so we took a plate. I mean, I really like very simple objects and very stuff that people most of the time don't think about, you know, like plugs and buttons and plates. And so we took a very simple thing like a plate and think, okay, why a plate needs to be the same, especially thinking about IKEA, that everything is the same in the world. Why the plate in Porto or in Torino or in Belgrade or in, you know, in Sydney is the same? You know, why is the material the same? Why is it transported in the same way? Why is it the way? And so we started this project that we call Product of Place, which is kind of an exploration around this thing. And so what we did was create a very convoluted process in which we actually used artificial intelligence, or in this case, LLMs and generative tools, to start from the start about this problem. So rather than us going around and figuring out what's abundant in a place, we actually use, in this case, ChatGPT, to figure out and ask, okay, what is abundant there, and why should it, you know, what is a material we could use? And so as we started this conversation with an AI, you know, we started to figure out that a lot of the time what's most abundant from a machine sense is actually waste, or industrial waste, or industrial byproduct, because it's not nature anymore that is abundant, but it's actually the whole waste of industrialization that is most abundant. So for instance, in Athens, the most abundant thing was olive oil production waste. And so we then turned this sort of insight into a prompt to make an image of something that resembles a plate. Also, you have to say no food when you make a plate on Midjourney, because otherwise, every time you make a plate, it puts food on it. And so it's really hard to convince not to put food.
But I think as we started this team manually by going around to places like, okay, what about Helsinki? Oh, paper pulp. Okay, cool. What about Budapest? Thermal waste. Okay, something like this. And so you can start to see that by changing the initial starting point of the materiality, you can already create things that look and feel very different. I mean, they might not be good to eat on, but I mean, that was not really the point. But then we said, okay, sure, this is cool, but what if we turn the whole world into actually a map of like a generative space? So every single main city that we can think of actually becoming something that automatically you can generate these potential products. So practically turning the world into an ideation space. I mean, it's actually not that easy. Like you cannot automate everything. So we had to create a lot of tools and pipelines to make this happen. We had our own way to generate the location, the reasoning of why something is local, and so on and so on. But then actually what started to happen is that we made this map, and you can see even when you zoom in somewhere that feels like it's kind of the same place, like this is like the north of Switzerland and south of Germany. Even here, like for instance, in Stuttgart, auto parts are the main thing because, you have Volkswagen and so on, and Munich, it's beer bottles because I guess of Oktoberfest. And Zurich, I don't know why it's Birch Bark. But you can start to see how even like this stereotypical sort of materiality creates a very different aesthetics around just in a very simple, small variation of geography. And so we created this tool kind of that unfortunately doesn't work now. It's online, but it's broken. But it allows you to travel through inspiration. So go from one city to the other. And then we created an atlas of this with all these potential plates. And I think as you discover this, it's almost amazing that it's almost traveling to weird things. Like there are some very unexpected materialities. So Halifax is in Canada, northern Canada, and lobster shell is, and so these are lobster shell, or brewing yeast in Kansas City, or just some aesthetics that you don't expect, like shipping containers in Hamburg, or I know this is actually, it's not thermal waste, but it's fashion waste. And then there is also just some stunning stuff that I don't know how it came up to be like this, like robotic parts, plates, or desalination byproducts in Dubai. So yeah, so the idea here was actually we made this as an open tool available, and we're gonna fix it again and launch it probably again. But where basically you can go through all of this and discover potential products from every place. And actually, I went back to the database and I figured out the very close ones to you. And that's why I was also looking at Funchal, how far it was, and it was too far. But so Porto, apparently the main plate for Porto was with wine pulp. And Aveiro, that it's a bit, so is seaweed for some reason. I guess you can tell me why. Yeah, so anyway, so we never really built them. We had the plan actually to make a series of them, and we never really made it physically, but these were kind of the one that we were supposed to build in real life. So actually, again, if you take place as inspiration or place as something that is very granular, because you can actually create products that are very different, even at a very granular level of a city, you can actually generate a lot of stuff. So you can think about new things. And when you look at location and territories as inputs for ideation and inputs even for a AI system, it opens up a ton of possibilities. So I'm gonna go fast to the thing, but because this is just some first. But so the last thing actually that I want to share that we did, it's something a bit different, and it's a start of a longer project that we are doing, and this is just the first part. But one thing that I'm really interested in is about also rethinking the whole concept of AI or intelligence as something that is not artificial or general, but is actually local and smaller. Because I mean, we work a lot in the world of AI. I guess a lot of you are already bored with it, and as I am, because we hear it every time. But everything that we hear about technology and AI, it's always about bigger, general, bigger model, faster things, more data. And at the end of the day, when you look at also what we got from it is extremely boring outputs, like, very lorem ipsum text, basic images. I mean, of course, you can work with it and make weird stuff like we did for the plates, but
it's really the more general and bigger the models are, the more average the outputs are. So you kind of, you know, lose the fun in it in some way. So one thing we're thinking, okay, but there is so much in the world that we actually don't know, because when you think about what an AI knows, it's most of the time what you can scrape out of the internet. So the reality of a computer system is what you can find online. But at the same time, there is so much out there that, you know, the AI don't know about. There are so many stories that they cannot tell because they don't know about it. And there is this project actually done from a studio in Barcelona that is called Domestic Data Streamer, called Synthetic Memories. It's beautiful because they went to talk to like elderly in the neighborhoods of Barcelona, and they helped them tell the story of their memories and create the visuals to kind of generate synthetic memories for them. And then I thought, okay, like this is it's interesting because there are a lot of things that are lost and stories that are never been told. And if it's not on internet, it's going to be lost, because that's kind of the knowledge that we're going to have. It's all going to be mediated by these tools, because, you know, you don't Google anymore, you actually ask ChatGPT. So if the model doesn't know anything about it, it's not going to be able to talk about it. And also interesting because there is a whole world of, you know, I don't know if this is there was this guy that had carpets from airports, but there is also something about very niche collection of stuff. For this person, is making it's a data set of seats in public transportation. So there is something about creating very particular data set also as a thing. So last month, actually, we created this first experiment, which we call foraging data. And it was part of a workshop that we did with Elisava in Barcelona in the Master for Responsible AI. But basically, we wanted to create a new experimental practice that we call to forage data. And foraging data, in some ways, because foraging is the term you use when you are actually going to pick berries in the prehistoric time we were foragers. We didn't cultivate and get all the stuff from the ground. We were going and pick things. And so it's this practice of going around cities and create hand-picked data set of things that no one cares about. So we actually had the students going around the city to create data sets of advertisements of gray economy jobs, or of local dogs, or of stories of balconies. But basically, it's about going in a city and using the city as a way to extract data by hand, and also being something that it's almost like an act of creative and critical work, because what you choose to forage, what you choose to make a data set of, it has a meaning for you. And so the data set is almost like a new creative artifact that we can create, because if we design the data set, we're actually able to change the way an output of an AI, because if we give them stories of something, or if we give them memories of images of something, it's going to spit them out. And so it's our own kind of tool to actually feed them. And so this is just one of the example of the project I did. But so one girl went around, and this is actually her data set. She went around for 2 days asking stories of people about what happened on balconies and making pictures of balconies. And then she had all this thing. And then what she did, she generated stories and pictures of other balconies. So, which is something completely, niche, but in some way, no one will ever build a generator of stories for balconies. And I mean, she did. And these are like the very weird images. So, yeah, so basically to conclude, there are so many new things that we can do when you kind of think of also weirder, smaller intelligence, and we can build more stuff. And as I said, if something is not readable by an LLM, it will not exist, sadly. And yeah, so I'm not going to talk about it, but I'm just going to say we are launching something in the next 2 weeks that it's very in line with this area. So if you're interested in location-based experiences, there is something that is going to come out of in our channels on Instagram pretty soon. And you can also try it. I'm not going to say what it is. So to conclude, I think, going back, I think we really need, I'm happy that we talk about technologies in neighborhoods, and we talk about using the neighborhood as a way to propel new ideas, because I really feel that, working with, technology is always like this kind of
thing that is around the world, and everything is flattened, and Airbnbification, whatever you want to talk about, it's kind of flattening the thing. But I think now we actually have the tools to make a lot more things that are locally inspired, niche, handmade, and can actually create a less boring future. And so it's not really when I feel, if we're talking about the local, often, it's not about going back or how it was or, something nostalgic, but actually for me, it's really about talking about the future. And so hyper local, whatever you're going to do, I feel, and we're going to do, it's really this idea of embracing the potential territories and places, a way to create things that otherwise you couldn't imagine before. And that's it. Thank you. Thank you so much, Simone. It was a wonderful presentation. So I went a bit long, I think. Well, it was what had to be. You had so much to say and to show us, and it was really inspiring. I don't even. I will prefer to open the questions for all our guests. I just have a comment that we normally think about digital tools as end products. Like in this project, Bombard Digital Lab, we are trying to figure out what end products, what digital products can serve our reality. And it's very interesting as your presentation was guided and showed us that Oyo and you and your colleagues use digital tools and artificial intelligence, not as an end product, but as a mean, as a pal, and as it's bots that you use as pals to have these conversations, and in the end expand the field of creativity that you can use for a solution that can be or not digital. In this case, we are always speaking about digital outputs, I would say. Some of them very creative and artistic outputs, other just playful outputs, as the Mega Golf it's an example. So it's very interesting as this concept of you generate new information and how you can feed the artificial intelligence with your own material, your own data, also to have some results that are more in line with your reality, your locality, your expectations of creativity, and not a boring future. Because I mean, a lot of people are very excited with all the possibilities of digital and technology and artificial intelligence. But yes, at some point also that will be boring, because as you say, the database that we are giving to this machine learning is limited, and what we have in our minds, in our experiences, in our realities locally are infinite. So yeah, I would like to ask if anyone in the audience want to make some questions for Simone, or also for Teresa as well. I will see if there's some hands, and we have Clara here that is wanting to ask something. Clara? Clara Vieira, do you want to unmute? And yes. We are not hearing you. Maybe we can come to Clara later. We have also Carolina. Carolina, do you want to ask something? Yes, thank you, Simon, for the presentation. It was really nice. I've never heard about these concepts. I'm not sure even if it's like a meta or so, but maybe can you
let us know how could we like study more, and how come did the example that you gave that she simply tried to engage on the history of the Balkans and then created a database on it. So how is there a name to this method? How can we search more for it? This was really interesting. Yeah, so that's a method that we invented last month. No, I mean, it's not really invented. No, it's I think, I'm gonna try to publish something about it soon, because basically what we did was we helped the students create a basic data set, and then we use it to train some text-based AI, so you can actually, I mean, you can do a lot with ChatGPT already. You can give them a context of all the stories, and then it kind of generates similar stories. And for images, then there are some other tools where you can, it's not Midjourney, but some older tools, a bit more old school, where you can actually give examples, and like they're called GAN. You can actually train them to generate. You can also do that with now with Stable Diffusion. You can give some examples and generate things similar to that. Also with Midjourney, you can do it. So yes, I mean, the main idea here is to create very niche, small data sets. So honestly, it's more about going in the city and finding. We're gonna try to make more workshops like this, because this was the first one and we did it in a day. But I think it's interesting, like you're going around and you find something and you realize, like these guys, one group was looking at posters because they wanted to make visual poster, all the Barcelona looking poster, and then generate more posters like that. But then they realize a lot of the interesting stuff are these weirdly written offers for work. You know, there are tattoo artists, someone that fixes phone. And so what they wanted to do then is kind of a database of all the weird or these gray economy advertising. So things that are not, maybe they're also online, and I don't know what they're gonna do with it, probably nothing, but even the fact that you have this database and you could do something with it. So yeah, it's more about small and particular, and also things that maybe you wanna keep. For me, that's the thing, like, you know, there's so many things that if they're not online, they're just gonna be, and that work, I mean, if you look at that project from Domestic Data Streamers, Synthetic Memories is beautiful. I think that's a very good example. You know, they did interviews, they take the text, they turn the text into prompt, they visualize the prompt. I think that's kind of the process that I think it's this type of, if we can call it like methodology. It's more of an approach. I think it's kind of an approach to technology, you know. Thank you so much for sharing. No problem. It seemed like also some system, like you collect the information like in photo, maybe some description, maybe your coordinates in Google Maps, some description of what you collect, you put it in an Airtable or in an Excel sheet, and then you upload to the ChatGPT and the table, and then you maybe have some prompts to treat that kind of information and generate some kind of output. Yeah, actually, the interesting thing is that metadata is a choice that you need to make. What I'm gonna tell about it is very subjective, you know, like you know, like for instance, this girl, she had the story, but then she decided to define whether there was laundry on that balcony or not, because for her was interesting to take it, because in some way maybe that was useful for her, or there was a death in the story involved. Apparently there was one story with that. So even like, for me, that's the thing, like we treat data as something that is very cold and objective, but actually it's subjective, because you are creating the data and you are saying what it is about, you are tagging it. And so, and that's, I mean, we're not gonna even get to the whole point about objectivity of technology, but this for me is a clear example that, because this is what anyway data sets are made of, you know, it's basically description tags of someone making it. And so all that bias is kind of embedded in it. But instead of making the bias a problem, I think if we make it very transparent and say, this is a handmade data set, and it has all the bias of me,
because I believe in this, then I think it's also another way of doing it. Instead, let's not fight what is unfightable. Let's actually use it in some way for making interesting stuff. And that for me is another connection with Bombarda territory, because being Bombarda, the creative district of Porto, what we are looking for with this kind of approach to technology and territory doesn't mean that it needs to be a very useful application of technology for us to use. Also, expression of the artistic and talent, the artistic force and talent within the territory would be a perfect way to promote the territory and its inhabitants. So that's why what you're describing is more an artistic approach to the database. Of course, is biased, but because the goal is not scientific, is more artistic than other thing. We have another question, maybe to finalize the session, as we are all really close to our end. Clara, do you think that now you can Hello. Before I was talking, but I was on an old computer and it just didn't work, so it was now it's perfect. Technical problems. Okay, I would like to say thank you to the presentators, and to Simon. I would like to ask him what was that Google tool? I was very curious and feeling like playing with it as well. This augmented digitalization of the city. Okay, it's called. So there is it's called Streetscape Geometry. So basically there is a tool that but you need to use Unity. So you need to kind of So it's I think it's called Streetscape Geometry API, or if you look for AR Core geolocation. So basically you can load even in Unity all the 3D of a city based on a location, and then when you play kind of with the AR core within Unity, you can bounce things off. You can basically create bodies, and you can even place things in them. They did a very cool experiment with Gorillaz at a concert in Times Square, where basically the characters were actually on the building. So okay, I was there when they were launched. I was in England, in London, when they were launching that that thing. I didn't know it was. Yeah, it's done with that. So it's not easy to use. I mean, it's not very easy, but if you have anyone that knows a bit with play with Unity, it's relatively easy. But it's just some cities, I believe, not. No, actually, it's very surprisingly everywhere, because it's actually done with satellite imagery. Okay. And it's extremely creepy how it even takes some nooks of some buildings. It's pretty precise, which is scary as well, because they just from satellite imagery they can extract quite a lot. Yes, I think that's. Thank you. No problem. Perfect. Well, I think we are all taking from this session a lot of inspiration and a lot of diverse inputs from Teresa, and the journey of user experience to create digital products that are thought to be used by specific users, and that's the importance of good design and also good tools that are digital or not. And we take that from Teresa and from Significa, and that design also not just functional design and products, but also very beautiful, let me say, and also the collaborations they do with illustrators and makers. We are very proud of having them as local neighbors right around the corner. Thank you, Teresa. Obrigada.
And yes, Simone, what to say? I think your presentation also broadened our spectrum of opportunities to think. We are going to proceed in the next weeks in this process of ideation and also prototyping, some lo-fi prototyping of digital solutions or games or something playful perhaps and creative for sure. So I think you were very inspiring, showing us a spectrum of a lot of different applications of artificial intelligence and tools, and how to make a conversation with them in order to extract the not so boring part of it, and also stimulate our creativity with these digital tools. That also is very important. Thank you all for being here, and please don't forget that tomorrow we have another session that will be as interesting as today, more specific about augmented reality with Pedro Pereira from BIAR. And we see most of you on Saturday also, and to proceed with our presential classes and activities. So thank you so much, and see you soon. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all. Cheers. Obrigado. Thank you. Thank you.